Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando a live de hoje em nome de nosso Senhor Jesus, onde vamos falar da Bíblia, né? Inteirado com as minhas palavras, né? Porque muitas vezes, quando alguém vai ler uma passagem bíblica, a primeira coisa que ele faz é olhar o título do texto. E esse título, as Bíblias, quando iniciaram, nem era um livro, era pergaminho. Então, era uma montagem totalmente diferente. Não tinha capítulo e não tinha versículo. Tinha histórias concluídas, se era um conselho, e depois passava para outro sistema de ensinamentos, mas era só aquilo, e era assim que era montado, não tinha versículo, viu? E depois que passou a ser livros, ainda teve uma certa época que ainda não tinha capítulo nem versículo, certo? Era um livro, assim, sem essas marcações. Aí depois surgiu, para divisão de história, capítulo. Com o tempo, acharam-se melhor, para ficar mais fácil de encontrar, versículos. E, de certa forma, em vez de melhorar, piorou. Porque é mesmo que você vai contando uma história e depois você coloca outra história, parte dela, dentro daquela que você está indo. Você pode confundir quem está te ouvindo. Até você mesmo pode se embaraçar. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. De quando eu termino a leitura ou a explicação que eu estava dando, é que eu vou lembrar que eu parei e entrei em outro campo de explicação. Mas e agora é tarde. Eu já gravei. E é por essa questão também, de visões de versículos, é que criou essa maneira que alguém pega um versículo em Gênesis e procura outro lá em Apocalipse, só porque dá o sentido, tudo bem. Se for uma coisa que vem ajudar a concluir a mensagem, mostrando que não foi só para aquela época, mas que agora também, tudo bem. Mas também tem alguém que está usando pela aparência a demonstração que aquele versículo traz, dá para ele juntar com aquele outro, que fala meio parecido, mas que não tem nada a ver, e por isso tem atrapalhado as revelações bíblicas, né? Eu quero começar dizendo o seguinte: o anúncio de paz e esperança, pode esperar mais um pouco, que você vai ver, vai melhorar, vai ficar bom. Falar é fácil. Agora, seria bem acreditável se a pessoa chegasse e dissesse: faz assim agora e hoje mesmo vai acontecer. Ou pelo menos o ano que vem, né? Mas acontecesse. A própria Bíblia diz que se surgir algum profeta dizendo alguma coisa, tem que prestar atenção nesse profeta para ver se vai acontecer. Acontecendo, esse tal seja tratado com honra de profeta. Se não acontecer,
já sabe como que ele tem que ser tratado, né? Mentiu. Não foi enviado por Deus coisíssima nenhuma. Tá bom? E com isso, evangelho que deveria cada dia estar nos colocando mais entendido, tem bagunçado a nossa maneira de entendimento, certo? Ou de outras pessoas. E às vezes está sendo até passado com boas intenções, mas está passada do jeito que ele trouxe do outro. E que não sabemos as intenções do outro. Pessoas que até, como se dizem, já morreram. E ele deixou aquela mensagem do jeito que ele passou. E alguém, fazendo um papel de discípulo dele, continuou passando para frente. E agora? Será que podemos acreditar que esse elemento passou sem direito de erros, de errar? Ou ele falou do que aprendeu, ou do que ele pensou que era, ou que alguém me disse, e os seus discípulos para frente vai continuar nessa mesma história. E às vezes até deixou versículo, capítulo, porque foi criado aqui, porque todo sistema religioso que você procurar, eles vão contar uma história de alguém que foi enviado por Deus e criou-se essa denominação. Todas têm uma história. E não falando mal, de jeito nenhum, eu não tenho nada a ver com a religião. Eu passo os ensinamentos da maneira com que está escrito e examinando o máximo que posso e pedindo direção ao Espírito Santo. Mas a Assembleia de Deus, por exemplo, ela começou através de dois homens, um chamado Gunnar Wing e o outro Daniel Berg, aqui no Brasil. Eu estou falando do Brasil, no Belém do Pará. Começou como Assembleia de Deus da missão, né? Ou outros nomes que foram surgindo, né? Hoje vejam quantas Assembleias de Deus existem. A Assembleia de Deus Universal, a Assembleia de Deus Madureira, a Assembleia de Deus da Missão, e daí por diante, e muitas outras Assembleias de Deus. Por quê? É porque não concordaram. Como, por exemplo, a Madureira, a divisão da Madureira com a do Belém, que é chamada assim também, Assembleia de Deus do Belém, ou da Missão, também com esse título, foi porque a Madureira, que seguiu esse título, pessoas que eram obreiro lá já não concordou com a missão, lá do Belém, e se separou. E separando, ele começou uma. Alguém acompanhou, achou que ele é que estava certo, que os outros não estavam certos. Ele chegou mudando sistema de roupas e sistemas doutrinários, e que tinha que usar chapéu, e que tinha que abotoar esse último botão aqui do pescoço, por causa de um versículo que ele viu lá em Provérbio. Para fixar na benignidade, né? Que não está desse tipo que eu estou falando, mas eu estou falando para facilitar. E ata ao teu pescoço
não tem nada a ver, mas ele colocou como fosse esse último botão aqui, ó, do pescoço aqui em cima. Eu mesmo comecei a seguir essa igreja, eu quase morri sufocado. Sabe por quê? Porque a região com que eu estava, não estou com gozação não, é que era muito quente e a gente era obrigado a usar as camisas aqui, ó, abotoado aqui, e esse botão aqui e um chapéu na cabeça, o homem. A mulher tinha que usar o vestido com a manga batendo aqui e lá no pé. Essa foi a doutrina que Paulo Levas Macalão, que era obreiro da Belém, se separou não gostando do sistema, quis mudar o que eles tinham colocado no fundamento, não conseguindo, ele anunciou a sua saída. E ele anunciando a sua saída, muitas pessoas, que o mundo é assim, esse é o perigo, acreditou, não que eu estou dizendo que ele fez errado, eu não falo que religião nenhuma é errada, eu falo que o certo é o religioso. Mas alguém disse, não, eu vou acompanhar o Paulo. Levas Macalão, não da Bíblia. E acompanhou. E ele, por fundar um começo com aqueles que acompanhou, ele, eu não tenho a devida certeza, mas me parece que ele fundou em Madureira, São Paulo. Me parece que Madureira é São Paulo. E por isso ele colocou, o povo pôs esse título, Assembleia de Deus Madureira, né? Deve ser por isso, né? E vejam o que aconteceu. As doutrinas que ela pregava naquela vez, o chapéu, a manga abotoada aqui no punho e abotoado no pescoço, as mulheres com aqueles vestidos daquele jeito, hoje dentro da própria Madureira não existe mais. A proibição da mulher usar calça comprida e tal, usar maquiagem, aparar o cabelo, nem aparar as pontas para prazer, não podia. Veja se tem. Agora você faz uma pergunta a você mesmo, religioso. Faz uma pergunta a você mesmo. Será que alguém dessa seita encontrou com Deus e ele disse, deixa de besteira, não precisa mais não. As mulheres podem agora parar o cabelo, passar um esmaltezinho nas unhas, elas acham bonito. Eu ouvi, não há muito tempo atrás, e esse elemento até já morreu, e não faz muito tempo. Ele recebeu uma carta, dos líderes, porque ele liderava um campo muito grande. Ele recebeu uma carta que eles tinham chegado a um conhecimento que as doutrinas que eles teriam pregado, antigas, obrigando que o povo fosse assim como eu disse, não passava de uma besteira. Vejam bem. E eu estou falando isso do que tenho certeza, porque eu tenho pessoas congregadas nessa igreja até hoje que são meus parentes. E na carta estava escrito que chegaram à conclusão que seria uma besteira, uma falta de entendimento, que isso não tinha nada vínculo nenhum, maior parte delas nem mesmo com as escrituras, que agora poderia mudar. Que as mulheres poderiam mudar seus sistemas de vestuário e tal, e daí por diante. E aí ele disse, mudou todas as leis da nossa organização, eu fui avisado por carta para poder adotar o novo sistema, ele disse, pessoas que não é estranho para mim não, eu estou falando aqui que tem até pessoas, parentes, e alguns parentes ainda congregam lá. E ele
Já velho, ele disse assim, olha, eu não mudo. Enquanto eu for presidente desse campo, eu não mudo. Eu vou continuar. E há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, ele faleceu. Não sei o que vai acontecer agora, né? No novo domínio, aconteceu o que veio na carta, né? Mudando-se tudo. Agora, eu ainda deixo aquela pergunta que já deixei algumas vezes. Será que para fazer essa mudança, eles encontraram com Deus e Deus falou para eles assim, olha, eu revelei vocês aquela vez, agora é um pouco de ironia. E fui ver também, assim como vocês, que era uma palhaçada. Estava deixando de ensinar o necessário e passando a ensinar coisas paralelas que não tem nada a ver. E aí, que como a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, pode colocar-se também essa frase, o reino de Deus não é comida, nem bebida e nem sistemas, modelos de vestuário. Pode colocar também, qual a diferença? E é isso, amigo ouvinte, que eu não estou tentando fazer. Quem sou eu para mexer na organização das coisas de Deus? E, principalmente, pouco me interessa entrar na organização que o homem fez. Porque isso é tomar sobre si, como eu disse ontem, a responsabilidade. Se eu plantar espinho, eu não vou colher coisas preciosas, não. Vai nascer espinho. Então, cada um se organize com os devidos cuidados. E não sou eu que vou consertar e pôr ele na trilha. É ele que tem que ser consciente que foi revelado e mandado, autorizado por Deus a fazer tal coisa. Que as coisas espirituais não têm nada a ver com o domínio da terra, viu? Se alguém levantar colocando, fazendo suposições, isso é problema dele. Porque Deus não muda. E também não vai aceitar outro Deus com ele, né? E quem chegar com essa intuição de trocar as coisas espirituais, como disse o apóstolo, sentar nos lugares espirituais querendo ser Deus. Isso aí ele chamou para si a responsabilidade. Agora, tudo que acontecer sobre um povo que levar eles à ruína, em qualquer circunstância, qualquer sentido, ele vai pagar por isso. E nós vemos que surge aí, e claro, tem que ser no meio dos religiosos, que diz religiosos, né? Pessoas que vai dizer, esse camarada ele fala dele mesmo, ele troca sentido de palavras, ele diz que é por revelação, mas a Bíblia está falando que se aumentar, Deus aumenta as pragas, se diminuir. Eles criam, eles têm um tipo de saída. Mas acontece que não é assim. Quando eu troco um pouco o sentido da palavra, eu aviso em todas elas. É as minhas palavras. É apenas para facilitar a maneira da interpretação, certo? Tem vezes que eu sinto, eu mesmo cobro de mim, eu fico parecendo um babaca, colocando até a pontuação, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Eu tenho certeza que tem gente que fala, esse cara é um idiota. Mas é o cuidado, meu amigo. É o respeito, certo? Mesmo sabendo que na Bíblia tem até vírgula trocada de lugar. Não seria ali. Certo? Mas por causa de Deus, não.
por causa de quem fez a confecção do livro, juntos com a tradução, é que levou a essa situação. Que hoje tem jeito de nascer milhões de religiões como nascem, e todas elas têm aqui, ó, dentro base. Pergunta qualquer líder, por que você faz assim? As suas doutrinas dessa maneira? Que eu te mostro capítulos, versículos, livro e tudo. E você vai ler e vai ter que concordar com ele, porque na realidade está bem parecido. Culpa de quem? Culpa de não ter feito a confecção da maneira pesquisada, com cuidados, porque não foi os apóstolos que adivinharam ou colocaram errado propositalmente. Não. Eles fizeram diferença um do outro, às vezes de um evangelho para o outro, mas no máximo de respeito. É como eu tenho dito, quando fala de 12 leprosos e depois no outro evangelho, contando a mesma história, fala de 2 ou de 1, eles só diminuiu a quantidade, mas a qualidade do ensino e da passagem, da lembrança que está escrito, fala do mesmo assunto, leprosos. Quando fala de 2 cegos de Jericó, depois no outro evangelho fala de um cego, mudou só-se a quantia, mas eram cegos. Diferente do que fizeram com a Bíblia. Depois dos apóstolos, é claro. Foi criando versão não sei de quem, João Ferreira de Almeida, padre não sei o que lá, e foi indo. E cada um tentando mudar, diz que para uma linguagem moderna, e as coisas de Deus não mudam. Para Deus não tem moderno, nem antigo. Deus sempre é Deus em suas ações e o modelo de Deus que é. Certo? Mas então, para que não venha ter alguém que possa, eu não estou falando que tem também não, eu falo que pode haver, falar que eu estou trocando para minhas palavras, então vamos lá. E que aqui na terra tudo é bonzinho, que Deus está passando a mão na cabeça de cada um, e como eu já tenho dito, pessoas que vão para a festa e põem Deus como um cão de guarda, vigia minha casa, Senhor. Bom, se eu estou indo por uma boa causa, ver um doente, ou fazer alguma coisa, até negócio, mas seja necessário, dentro da lógica, tudo bem. Mas não Deus. Que Ele envie alguém que venha trazer esse sistema de guardar a sua casa. Né? No capítulo 3 do livro de Romanos, pode começar no verso 9, né? No capítulo 3 de Romanos, pode começar no verso 9. Mas eu vou começar, para adiantar aqui o áudio, vou começar no verso 10. Como está escrito, né? Terminando aqui o verso que seria o verso 9, né? E aí, não há um justo nem sequer um. Será que alguém vai ver isso aqui?
falando desse jeito, não tem nenhum justo, nem sequer um. Ele vai arrumar um a um. Onde que ele vai arrumar? Ou ele vai peitar a Deus? Porque isso aqui é um pregador revelado por Deus, que está aí falando essas palavras. E repetindo palavras que Deus já havia dito. O verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ô apóstolo mentiroso, hein? Mas na linguagem dos outros, na minha não. O apóstolo está seguindo o que já ele recebeu do Senhor. Ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Eu não mudo nada. É o que eu quero referir. Está referindo. Eu não mudo. Eu não diminuo. Eu não aumento. Eu não invento. Eu não uso de recortes. Verso 12. Todos se extraviaram. Vou cortar o versículo aqui um pouquinho. Extraviaram de que forma? Cada um tomou o seu rumo. Por que você faz assim? Ah, não, eu acho que assim está mais certo. Não, mas lá tá... Não, mas eu traduzi e a coisa deu assim. Extraviaram. Prosseguindo do versículo 12. A uma se fizeram inúteis. Tem coisas... Eu vou terminar o versículo 12. Se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse apóstolo mente demais, vocês não acham? Virando as palavras. Tem alguém colocando um homem de Deus como esse como mentiroso. Porque ele está falando aqui já a segunda vez que eu falo que não tem nenhum sequer. Mas tem milhões por aí, né? Que diz ser justo, ser santo, fabricando santos num lugar onde não tem condições. Verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de cobra está nos seus lábios. Está vendo? Além de não existir nenhum justo, ele está aqui explicando que os que tem por aí que está se colocando assim, veja o que eles têm na boca. Usa a língua para fabricação de mentiras, palavras enganosas. Sou eu não, estou falando não. É o capítulo 3 de Romanos e eu estou aqui... comecei aqui, pode começar no 9, como eu disse. Eu comecei no 11, no final do 10 aqui. E estou no 13. Ele usa a língua para fabricação de engano, né? Do tipo que ele quer. E veneno, porque vai envenenando o povo, tudo que... aprendendo tudo diferente, errado, né? Acreditando no homem. Jesus avisou isso. E com o mesmo sistema de cobra venenosa, né? Víbora, está nos seus lábios. Você já pensou você ter que acreditar ou prosseguir numa situação dessa, com uma pessoa com essas qualidades? Temos que ter cuidado com a nossa vida entre nós e Deus ou não? A boca... eles a têm cheia de maldição e de amargura. O que eles têm para passar para as pessoas é só desgraça. É só isso. Se ele tem uma palavra que visa proveito, mas já tem outra ali na frente que diz que essa palavra, a única que prestava que ele falou para você, está errada. Ou seja, aprende como no meio de um tiroteio como esse? Então é você e Deus, meu amigo. Verso 15. Vou abreviar aqui um pouco, que o tempo terminou aqui.
São os seus pés velozes para derramar sangue. Essa é a qualidade desses elementos. Derrama sangue de que jeito? Só furando a pessoa, atirando nele? Não. Derramamento de sangue também está no sentido espiritual. Será culpado do sangue do inocente. Mesmo que ele não matou ele, usou de certa forma, mas matou espiritualmente. Nos seus caminhos há destruição e mentira, e miséria, aliás. O caminho deles só existe isso. Quem acompanha está ferrado. Porque aqui quem está falando é o apóstolo. Que no caminho deles só tem destruição e miséria. Em todos os sentidos. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Eu parei aqui no verso 18. Veja bem, amigo ouvinte, não sou eu, é a Bíblia, está na mão das pessoas. Será que a minha tem tradução diferente? Se eu não conhecesse a maioria das qualidades das tradições bíblicas, eu diria que a minha não era deles. A minha tem coisas que eles falam? Tem. Mas interessante com sentido diferente, né? Como esse negócio do botão aqui no pescoço. E o chapéu na cabeça. Porque jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo aquecido pelo rei, a mando do rei, 7 vezes mais quente, e eles usavam um pano amarrado assim, que até hoje tem quem usa em Israel e na Arábia, e era chamado de chapéus. Aí Paulo Levas Bacalhau colocou que o homem de Deus era obrigado a usar chapéu. Veja se o chapéu dessa época é aquele chapéu que citou lá daqueles, simplesmente 3 homens daquela época. Aí tinha agora que usar chapéu, senão, e fosse um obreiro, e principalmente, o outro ainda tinha um perdão, mas se fosse um obreiro, ele era excluído se não tivesse um chapéu na cabeça. E cadê o chapéu? Deixou de existir? Não podia divorciar. Hoje já pode. Gente de dentro da minha família que congrega até hoje se divorciou. Não podia usar calça comprida. Hoje estão usando. Foi o primeiro que adotou. Não podia parar o cabelo. Agora já pode cortar o cabelo do tamanho que quiser. Não podia usar esmalte. Hoje já pode usar do jeito que quiser. Eu tive até um debate com uma irmã minha. Eu disse, ela tentando defender e eu ataquei, que eu vou para cima do erro, eu vou mesmo. Eu falei, uai, você ficou uns tempos solteiro, porque largou do marido, e agora você já pode casar, como que você fez? A igreja não aceita sem casamento? Eu estive lá dentro, cheguei a ser obreiro de lá. Aí ela me disse, não, vamos parar, porque nós dois não podemos conversar. Eu falei, não pode mesmo. Porque para isso teria que esse obreiro responsável, esse discípulo que vai tocar para frente, ter encontrado Deus em alguma esquina, que eu uso de ironia em algumas coisas. E falar, bom dia, senhor, como é que tá? Tudo bem? E agora como é que eu faço o casamento? Ele disse, aquilo era uma besteira. Pode divorciar, pode pintar e bordar. Não aceitava demasiado na igreja, hoje está do mesmo jeito. E aí? Dá para você confiar que um tipo de instituição como essas te põe lá, onde Deus quer pôr você? Nunca. Amigo ouvinte, peço você que deixe o seu like e veja que, examine o que eu estou falando. Eu estou dando capítulo e versículo para você ver se isso é simplesmente uma invenção minha. Porque pode te servir muito. Sair da mão do homem no sentido espiritual é você passar para o lado de Deus. E compartilhe, se inscreva se achar que é bom para você encontrar melhor, talvez, navegando, certo? E
Senhor, meu Pai, nós agradecemos o Senhor por santos anjos do Senhor visitar as nossas casas, os nossos ouvintes, que seus negócios dê certo, curem as enfermidades, se for possível, aquelas que eles não conseguem, por causa, às vezes, de condições financeiras, outra vez, porque a própria medicina não alcança, o que puder ser feito, Senhor. Tudo de bom, revelações, ensinamentos, que nós pedimos ao Senhor a nós pedimos ao mundo inteiro, o que puder ser feito. E agradecendo ao Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.